Oi, gente. E aí, como vocês estão? Tudo bem? Por aí, né? Por aqui, graças a Deus, tudo bem, tá? Se tiver um barulhinho no final aí, é meu filho que tá no quarto dele assistindo um pouquinho de desenho lá. Na verdade, acho que ele até já dormiu lá, né? E já já eu tô indo lá desligar lá a TV. Bom, nesse vídeo aqui eu quero falar um pouquinho sobre assuntos variados, né? Também não vai ser um vídeo tão longo, não, tá, gente? Né? E a intenção sempre de ajudar, né? Passar dicas, né? Que eu falei que vamos ter dicas em todos os vídeos. Quando eu postar esse vídeo de hoje, eu não sei se eu já vou ter postado ou se eu ainda vou estar postando ainda depois um vídeo que eu gravei já, né? Que eu falo sobre valores de alguns produtos que eu uso, tá? Eu mostrei a marca, né? Não sei se aqui é permitido assim, né? Fazer dessa forma aqui no YouTube. Eu tô começando agora, já falei, né, gente? Então muita coisa eu ainda não sei. Mas tá gravadinho já. Não sei qual que vai ser a ordem que eu vou estar postando. Então, naquele vídeo, eu mostro ali para vocês que os meus bolos eu utilizo Nescau, tá? Eu não utilizo chocolate 50%, 70%. Eu não utilizo, tá? Nem cacau em pó. Eu trabalho com Nescau mesmo, tá? Achocolatado Nescau. Só Nescau, tá, gente? Já usei o Toddy no bolo, não gostei. Já usei, acho que é Três Corações também. Não achei legal o sabor. Deu muita diferença, tá? Aí vai vir o pessoal, né? Do mimimi, o pessoal do contra, que é normal, né, gente? A gente já espera por isso mesmo. Falar que Nescau deixa o bolo meio branco, vai falar que achocolatado é muito doce, não sei o quê. Gente, tudo vai depender da quantidade que você colocar também, tá? Olha, a minha massa de bolo de chocolate é tipo aquela massa nega maluca, tá? O pessoal falava muito antigamente, né? Nem sei se pode falar isso hoje em dia, porque, né, gente? Né? Às vezes tem alguma censura por causa da palavra, não sei, né, gente? Mas é aquele tipo de bolo lá, que vai água quente, não vai leite, tá, gente? No bolo de chocolate, tá bom? Então, a água quente ali, quando ela, né, é misturada na massa e tal, junto com o achocolatado, ela deixa o bolo bem escurinho, sim, tá? Não fica aquele bolo esbranquiçado de jeito nenhum, tá, gente? E quem diz isso são os próprios clientes, né? Não sou eu que tô falando, não, tá? Eu tenho clientes aqui na minha cidade, em todos os bairros, tá? Desde os bairros mais simples, né? Desde a periferia até os condomínios, tá? A gente sempre entrega em condomínios, eu sempre entro em vários condomínios aqui da cidade, acho que eu já entrei em todos, todos eles já para entregar, né? A gente entra na portaria, né? A gente deixa tudo ali na portaria. E todos os bairros, né? Desde o mais humilde até o bairro onde as pessoas têm uma melhor aquisição social, uma melhor posição. Então, isso quer dizer que as pessoas compram o meu produto porque realmente é bom. Porque se a gente parar para pensar, uma pessoa que tem uma melhor condição social, ela vai comprar no supermercado grande, ela vai comprar na padaria chique, ela vai querer comprar no shopping, ela vai comprar no supermercado de marca. Se a pessoa compra de mim, então quer dizer que o meu produto é bom, tá? Não tô aqui querendo me achar, ai, porque eu sou boa, tá? Não, tá? É só você parar e analisar, porque você tem que ter segurança naquilo que você faz, tá? Se você sabe que você faz um bom trabalho, você se dedica, você tem fé em Deus, você põe ali suas orações, você dá duro, então você tem que se garantir, você tem que ter certeza que você tá fazendo um bom trabalho, né? Gente, às vezes, até nas padarias, até nas melhores padarias, né? Os padeiros lá, confeiteiro, às vezes eles vão ter algum erro, né? Às vezes você vai na padaria comprar um pão francês mesmo e às vezes o pão tá meio, né? Não tá tão legal, não sei se foi né, a quantidade de fermento, trocou a farinha. Então, assim, gente, a gente trabalhando, né, na nossa casa vai ter dia também que o seu produto corre o risco de ficar diferente. Às vezes, sei lá, pela umidade do tempo. Eu não sei, tem dias que eu, né? Hoje em dia faz um tempo que não acontece isso. Mas teve uma época que eu percebia isso, que parece que a massa dava uma alterada no crescimento, né? Que talvez ela não crescesse de ficar no tamanho certo ali. Talvez eu achasse que o tempo tava muito seco, não sei, né, gente? Não sei se tem alguma coisa científica que comprova isso. Mas assim, o que eu tô querendo dizer? Às vezes eu peso ali os meus ingredientes, o fermento, né? Tudo ali para fazer o bolo e tal.
e às vezes o bolo não sai do mesmo tamanho. Às vezes ele dá uma diferencinha e tal, né? Então, assim, a gente tá sujeito a isso, né? Então, às vezes, se você troca uma farinha, às vezes dá uma certa diferença também, né? Eu já passei por isso uma vez, eu troquei uma marca de fermento. Sabe, gente? Uma coisa que você tem que aprender para você continuar e você crescer a cada dia mais é ter humildade. Tenha humildade no seu coração e agradeça ao seu cliente quando ele chegar para você e falar: olha, ontem o seu pão não estava tão gostoso assim, tá? Olha, aquele dia eu comprei o seu bolo, tava um pouquinho diferente, sabe? Agradeça quando seu cliente falar isso. Por quê? Como eu acabei de falar, nós somos seres humanos e estamos sujeitos a errar, né? A gente faz com todo o amor do mundo, todo o carinho, mas às vezes a gente erra em alguma coisa. Às vezes, se a gente percebe esse erro, a gente retira aquele produto, né? Que você viu que não deu certo, não ficou bom, você retira. É melhor você perder um produto do que você perder o cliente, tá? Mas às vezes pode passar meio que desapercebido um erro, um produto que estava meio diferente ali do padrão e tal, e às vezes você na correria você não viu, mas o seu cliente que comprou, ele percebeu a diferença, né? Então agradeça quando seu cliente chegar para você e falar, olha, seu pão não tava tão gostoso, né? Uma vez eu tava bem no comecinho, aí um dia eu troquei a marca do fermento, né? E eu fiquei naquela dúvida, né? Meu marido falou assim, eu fiz o pão, eu falei, olha, parece que esse pão tá diferente, tá? Meu marido falou, não, tá uma delícia, é impressão sua e tal, tal. E eu fiquei, né, meio assim, e falei, ah, tá. Aí alguns eu tinha feito uma remessa, eu não lembro quantos que eu fiz, né, nesse dia, mas alguns eu vendi e outros eu acabei não arriscando vender. Aí a cliente falou assim pra mim, ela comprou o pão de manhã, né? E à tarde ela mandou uma mensagem falando assim, Júlia, olha, eu comprei um pão seu de manhã e ele não tava normal, igual costuma ser o seu pão, com a massa bem levinha. Ele não tava com a massa bem levinha, tava uma massa um pouco mais pesada, né? Mas ela não foi grosseira, ela foi super educada, viu, gente, né? E eu pedi muita desculpa pra ela e agradeci, porque ela me falou, tá? Aí eu falei pra ela, olha, me desculpa, foi a marca de fermento que eu troquei e realmente parece que o pão não ficou tão bom, ele deu uma diferença, tá? Me desculpa mesmo, eu vou jogar esse fermento fora. Ela falou assim, pode jogar fora mesmo, porque não ficou bom não. Gente, né? Ela continua sendo minha cliente até hoje, tá, gente? Então, glória a Deus que ela me falou, que ela foi sincera comigo, né? Porque senão eu poderia ter perdido outros clientes se eu insistisse em usar esse fermento, né? Então tem aquilo, tem diferença que alguns clientes vão perceber e outros clientes não. Você tem clientes mais exigentes, tem clientes menos exigentes. Então tem coisas que se você está na dúvida, não arrisca. Você tem aí o seu feeling, o seu instinto, né, a sua intuição. Então se você está meio na dúvida, é melhor, né, não vender. Então se você viu que o seu produto ficou meio diferente, né? Bom, gente, mas tem uma outra questão que eu também sou um pouco paranoica, viu? Eu sou um pouco paranoica e às vezes eu fico achando defeito onde realmente não tem, né? Então é meio complicado saber onde que tá um erro e onde que tá uma paranoia da minha cabeça que não existe também, né? Tem dia que é complicado aqui, né? Mas quando você realmente viu que um produto não deu certo, tira, sabe? Ou se der para comer, come, se der para doar para alguém, doa, mas se você viu que não tá da mesma qualidade de que é o seu normal do seu produto, então não arrisca vender, porque você corre o risco do cliente não perceber, ou você corre o risco do cliente perceber e te falar, você simplesmente corre o risco do cliente perceber e te abandonar, cair fora, viu, gente? Você corre esse risco, porque tem cliente que ele não vai te falar que o seu produto estava diferente ou estava ruim, mas ele simplesmente vai deixar de comprar de você. Na cabeça dele, às vezes pode ser que passe o seguinte: poxa, né? Ah, fulana de tal agora tá relaxando, agora que ela tá, né, subindo aí, que ela tá ganhando bastante cliente, tá relaxando já. Ó aqui a situação desse produto que ela me vendeu, entendeu? Então, às vezes, seu cliente não entende que às vezes foi um erro, às vezes passou desapercebido, tá, gente? A gente sempre tem que trabalhar, dar duro para manter o nosso melhor, né? Mas se tiver um erro, a gente tem que estar atento para enxergar esse erro e resolver de alguma forma, né? É, sendo o que possível, não deixar esse erro chegar até o cliente, tá?
Então, isso é muito importante, né? Ao longo da sua profissão, ao longo dos anos, você vai perceber que tem clientes que começam a comprar muito, depois vão diminuindo a frequência. Você vai perceber que você vai ter clientes, às vezes, que se mantêm na mesma frequência. Você vai ver que você vai ter clientes que vão dar uma sumida, tá? E aí, às vezes, você vai ficar pensando, meu Deus, né? Será que foi algum produto que não estava, né? Que talvez algum dia algum produto não tenha ficado tão legal e eu não percebi, o cliente não gostou? Será que foi algum erro meu? Será que eu voltei para o errado? Você vai pensar muitas coisas, tá? Então, por isso que é bom você sempre estar trabalhando com bastante atenção naquilo que você faz, né? Em tudo. Desde o preparo da sua massa, quando você soma e passa o valor para o seu cliente, quando você volta o troco para ele, quando você vai entregar, já aconteceu aqui, teve uma época que meu marido fazia as entregas para mim, né? Teve uma época que ele fazia junto comigo, teve uma época que ele fazia apenas ele sozinho para mim as entregas, né? Uma vez ele entregou, vamos supor assim, um bolo de cenoura para a pessoa que queria um bolo de chocolate, né? Ele foi ali, tal, tal. Na hora de pegar, ele trocou o bolo, né? E a gente, nesse caso, nenhuma das duas clientes reclamou, eu não perdi essas clientes, elas levaram na esportiva, né? Teve uma vez que, tipo, vamos supor que o nome da cliente fosse Maria e ele entregou em outra cliente que não tinha nada a ver com o nome, sabe? Que era. E a cliente simplesmente chegou lá, pegou, né, o pão, sendo que ela não tinha encomendado. Ele bateu lá, ela abriu, né? Eu não tava junto com ele, tava entregando sozinho. E quando ele chegou, antes dele chegar, na verdade, a cliente mandou mensagem: Júlia, seu marido já tá vindo? Né? Eu tenho que sair, tô esperando ele aqui. Eu falei: poxa, mas já era pra ele ter passado aí, né? E eu mandei mensagem pra ele, liguei, não me lembro direito. Aí eu falei: você não entregou na casa de fulana? Ela precisa sair, né? Aonde você tá? Que bairro que você tá? Ele falou: ó, tô aqui em tal lugar assim, assim, eu já entreguei lá. Eu falei: não, mas ela tá me perguntando agora, falando que você não entregou. Eu falei assim: como que é o nome da cliente? Aí eu falei, ele falou: nossa, entreguei lá na outra, que não tinha nada a ver. Era o mesmo bairro, né? Só que era em outra rua e o nome da cliente era outra cliente que não tinha nada a ver, né? Ele entregou, acho que na casa da Lilian, e na verdade a cliente era Renata. Nada a ver, o nome não era parecido, o endereço não era parecido, era só no mesmo bairro, né? Mas era ruas diferentes, não tinha nada a ver. Bom, eu acho que essa cliente ficou com um pouco de raiva, né? A que ficou sem o produto, porque ela deu assim uma. Caiu um pouco a frequência com que ela passou a comprar de mim, né? Mas é que nem eu te falei, é normal, gente. São altos e baixos, né? A gente também é assim, né? Às vezes, hoje em dia, o pessoal tá numa situação difícil aí, né, gente? Que você vê que muita gente, depois da pandemia, ficou numa situação bem complicada, né? Muita gente perdeu emprego, muita gente passando necessidade mesmo, né? Então, tem pessoas que infelizmente já não pode mais tomar um café da manhã, às vezes não pode mais tomar um café da tarde, às vezes a pessoa tem que escolher. Ou ela almoça, ou ela janta, ou ela, né, compra ali um bolinho e tal, um pão. Então, muita gente está nessa situação, né? Eu conheço a maioria dos meus clientes, tem uma senhorinha que ela ela é muito legal e tal. E ela começa a comprar, ela compra praticamente todo dia. Quando ela dá uma parada de comprar, é porque eu sei que ela tá meio sem dinheiro, tadinha. E aí, realmente, às vezes ela passa 15, às vezes 20 dias sem comprar. E aí, quando eu vou lá entregar, né, ela compra, ela fala: ai, Júlia, nossa, as coisas tá difícil, né? Tá tudo tão caro, a gente recebe, o dinheiro não dá pra nada. Eu recebi ontem, mas o dinheiro tem que dar até tal dia, não dura nem uma semana. Então, gente, a gente também tem que saber que a situação tá difícil para todo mundo. A gente tem que tentar, assim, não ficar tão ansioso, né? Eu sou uma pessoa muito ansiosa, mas, sinceramente, nos últimos meses eu consegui baixar bem a minha ansiedade também, né? Porque é que nem eu falei, às vezes seu cliente dá uma parada de comprar e você fica aqui louco da vida querendo saber por que ele parou de comprar. Gente, é natural. Sem contar na outra parte também que tem a concorrência, né? Como eu tava falando, a gente também é assim. Você às vezes começa a comprar pizza todo final de semana de tal lugar. Às vezes você simplesmente enjoa, né? Do sabor, do tempero daquele lugar. Às vezes você
acha um outro que vende mais em conta, ou às vezes você acha um outro que é até mais caro, mas por questão da variação mesmo, do sabor, poxa, enjoei de tal lugar, agora eu vou dar uma trégua e vou comprar. Ou às vezes você para de comprar, que nem eu falei, situação financeira às vezes aperta e tem coisa que a gente tem que cortar, né? Aí o cara lá da pizzaria vai pensar, olha, por que que fulano não tá comprando mais pizza ultimamente, né? Então é normal, gente, né? E tem a concorrência, que nem eu falei, né? As pessoas compram de mim, mas elas compram lá da Maria, da Joana, da Serafina também, né? Tem cliente que é fiel, né? Acho que são poucos hoje em dia, porque nem eu não consigo ser fiel a uma lanchonete específica, né, gente? Né? São muitas opções, né? E às vezes o pessoal quer comprar, a pessoa quer comprar um bolo hoje, às vezes hoje eu não tenho, às vezes a pessoa procura, os que eu tinha já acabou. Às vezes eu tô passando por algum problema pessoal, que às vezes naquela semana eu não tô trabalhando, às vezes a pessoa procura uma, duas, três vezes, às vezes eu não tenho. Às vezes a pessoa fica, ai, às vezes a pessoa fica com raiva, então ela procura uma outra pessoa. A gente às vezes passa por isso, né, gente? E a gente, às vezes, que tem filho, às vezes a gente vai passar por isso mesmo. Ficar 2, 3 dias, às vezes a gente vai ficar uma semana sem conseguir trabalhar, às vezes acontece uma coisa atrás da outra, gente. Às vezes tem época que é difícil, viu, gente? Só Jesus na causa. Então, é assim, tá? Então, o que eu quero dizer pra você, assim, não se apavore. Se é aquele cliente que comprava todo dia, dia sim, dia não, se ele dá uma sumida, não se apavore. Não fica mandando mensagem, sabe? Ah, por que você não tá comprando? Gente, isso é super invasivo, tá? Deixa a pessoa te procurar, tá bom? Gente, eu lembrando um negócio super importante aqui agora. Quando eu comecei, né, lá no comecinho, eu postava ali, e aqueles que já eram meus clientes, eu marcava eles nas publicações. Eu marcava com uma certa frequência. Então, quem entrava na página dessas pessoas lá do Face, via muitas publicações minhas ali na página da pessoa. Agora, Então, ao passar do tempo, eu fui diminuindo a frequência com que eu marcava as pessoas, tá, gente? Fui diminuindo. A minha lista no WhatsApp aumentou super, que nem eu falei. Então, eu publico na minha página e geralmente eu parei mesmo, tá? De alguns meses pra cá, eu parei de marcar as pessoas ali nas minhas publicações de vendas. Por quê, gente? Às vezes também se torna invasivo, tem gente que não gosta, tá? E às vezes fica mesmo uma situação meio chata por aquilo que eu acabei de falar ali atrás. Que tem pessoas que compram de mim e compram de outras pessoas, e às vezes a pessoa se sente constrangida de eu marcar ela ali, aí a outra pessoa que ela compra o bolo e o pão vai ver e falar, ah, ela compra dela também e tal. Eu não tenho nenhum problema com isso, porque eu sei que as pessoas, muitos compram de mim e compram de outras pessoas. Já tem outras pessoas que vendem que se sente meio que ofendida e tal, né, gente? Cada um compra de quem quer, né? Eu não ligo, não. Mas nessa parte de marcar as pessoas eu parei, viu, gente? E eu não aconselharia você que está começando a marcar as pessoas. Eu sei que a gente quer ter visibilidade, né? Talvez no começo você pode até marcar algumas pessoas, né? Mas não marca todos os dias, não, pelo amor de Deus, gente. Se possível, você marca aquela pessoa uma vez na semana, só uma vez a cada 15 dias e olhe lá. Quando você tiver uma lista maior de clientes, você para de marcar. Porque, gente, às vezes acontece o seguinte: às vezes você não sabe, mas, por exemplo, um dia desse, faz um tempo atrás, eu ia marcar uma pessoa e olha só, a pessoa estava passando por um luto, né? Ela tinha perdido o filho dela. Então, assim, fica uma coisa super chata, né? A pessoa tá em luto ali e você vai lá e posta ali a sua publicação de bolo, de pães, de doce lá na página da pessoa, né? Fica uma coisa, mesmo que você não sabia, às vezes a pessoa vai olhar e falar, poxa, né? Ela não tem, né? Desconfiômetro, ela não tem consideração, né? Se torna uma situação meio chata. Então, que nem eu te falei, se você tá começando, de repente você pode até marcar algumas pessoas ali esporadicamente, mas quando a sua lista estiver grande, para de marcar, tá, gente? Porque hoje em dia pegou uma moda de marcar @todos, né? E o pessoal me marca. Eu não tinha problema com isso, eu não ligava que me marcassem, por exemplo, numa publicação de pizza, numa publicação de um lanche, numa publicação de um espetinho. Eu não ligava, tá? Mas eu vejo assim, que se a pessoa começar a me marcar todos os dias, publicar na minha página todos os dias, se torna chato, né? E essa história do @todos também, gente, tem coisas lá que não tem a ver com a personalidade da pessoa, né?
com o estilo da pessoa, e fica uma coisa totalmente fora de contexto aquela marcação ali na página da pessoa, tá? Bom, acho que o mais importante que eu tinha que falar hoje era isso, tá, gente? Ali sobre o pão, né? O bolo, né? Que eu trabalho aí com achocolatado mesmo, e fica um bolo maravilhoso, tá? Vendo para todas as classes sociais, tá? A questão de você ter segurança, né? Naquilo que você faz e ter fé em Deus acima de tudo, né? E você sempre fazer com muito amor e carinho tudo aquilo que você faz, você se dedicar mesmo, você botar o seu sentimento naquilo que você está produzindo, né? Cozinhar é uma forma de amor, e se você não passar amor naquilo que você está fazendo, então não vai dar muito certo, não, tá? Então, o que eu tinha de falar principal é isso, era hoje, né? O que eu tinha de falar principal hoje era isso, né? E o fato de você não ficar se cobrando demais, não ficar louca da vida aí tentando descobrir por que seu cliente às vezes diminuiu aí, deixou um pouquinho de comprar com você, deu uma parada. Tem a questão também, às vezes, muitos clientes às vezes mandam mensagem quando eu posto ali e tal. A pessoa fala assim: nossa, Júlia, eu amo seus pão, seus bolos, mas olha, eu dei uma parada de comprar porque eu tô fazendo regime. Tem essa questão também, quando a gente trabalha com coisas de comer, viu, gente? As pessoas às vezes passam por uma fase, e tem pessoas que passam altos e baixos nos regimes, né? A pessoa fala: Júlia, eu não tô comprando porque eu tô de regime. Passa um tempinho, a pessoa fala: olha, ixi, desisti do regime, manda pão e bolo aqui pra mim porque eu não quero mais saber de regime. Aí uma vez a pessoa falou assim: olha, eu só não tava comprando porque eu tinha feito uma aposta com a minha irmã, que eu ia ficar tanto tempo sem comer pão e bolo. Mas agora já acabou essa aposta e eu vou comer e não tô nem aí. Então, gente, é isso daí, né? Só para descontrair um pouco, né? E para vocês verem aí que as vendas é isso mesmo, a gente tem altos e baixos, tá? Dias bons e dias ruins, mas você tendo Deus no seu trabalho, fazendo com amor e carinho, as chances de dar certo e ir para frente são muito maiores, tá? Tchau, que Deus abençoe hoje e sempre, que tudo aquilo que tá aí no seu coração, que você venha ter coragem de fazer, de dar o primeiro passo, né? Coloca nas mãos de Deus, que Deus vai te abençoar. Eu creio, você ainda vai contar aqui a sua história aqui embaixo nos comentários aqui, tá, gente? Deus abençoe, dê o primeiro passo aí, acredite em você, que vai dar certo. Tchau, até o próximo.